querida! Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema que surgiu de uma conversa e eu entendi que eu precisava me aprofundar nesse assunto. E hoje eu estava aqui rascunhando, fazendo meu esboço, procurando alguns versículos para poder falar com você sobre a caminhada de aperfeiçoa. É incrível como o processo de caminhar com Deus, ele não é instantâneo, mas Deus, ele nos aperfeiçoa conforme a gente vai caminhando com ele. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Para você que ainda não é inscrita nesse canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. E você que talvez já esteja aqui, né, nos ajudando nas audiências desse vídeo, compartilha, comenta. Tenho certeza que você também vai ser edificada, porque eu confesso para ti que Deus falou muito ao meu coração através desse texto. Querida, a vida cristã não é sobre chegar rápido, não é sobre quem chega primeiro, mas é um processo que a gente passa. Conforme a gente caminha com Jesus, ele nos molda, ele nos aperfeiçoa. E é incrível que ele começa algo em nós, ele finaliza, ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu. E eu vou ler para ti agora um versículo que está lá em Filipenses 1:6, que diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para cumprir. Ele vai finalizar aquilo que ele começou em nós. E eu quero trazer para você um exemplo. Esse exemplo ele é do oleiro. Eu estava buscando alguns vídeos para poder compartilhar contigo aqui para você entender como é que é esse processo. E eu vou colocar aqui para você entender como que é o preparo de um vaso, né? Como que Deus molda as nossas vidas. Imagina só esse oleiro. Ele pega um vaso sem forma, imperfeito, e começa a moldar. Ele tira as impurezas do barro e começa a amassar, a apertar, a fazer com que aquele barro que ele forma. E o oleiro, às vezes, parece que o vaso, mesmo sendo moldado, ele entorta, ele se desfaz, mas ele não desiste. Às vezes, quem olha, veja, por que que não desiste? Pega um outro barro e faz de novo, né? Mas não, ele persiste. Ele continua a moldar aquele vaso. Porque ele tem a certeza de que ele vai conseguir transformar aquele barro informe em algo de valor, em algo com boa visibilidade. E assim é o Senhor conosco. Ele não desiste da gente. Ele nos pega, ele tira de nós tudo aquilo que é imperfeito, tudo aquilo que não agrada e vai nos moldando, nos aperfeiçoando até que a gente tome a forma na qual ele sonhou pra gente. Querida, somos vaso de barro nas mãos do oleiro. Às vezes, parece que esse processo ele é demorado, desconfortável, mas Deus, ele quer nos tornar na mulher que ele sonhou que a gente seria. Então, não se sinta pressionada, não se sinta esmagada, não. Esse é o processo de transformação. É o processo do molde, para que Deus possa realmente moldar o nosso caráter, para que a gente se torne uma mulher de excelência. Como diz lá em Jeremias 18:6, eu vou ler contigo aí para você saber sobre o vaso de honra. Assim Deus quer nos tornar mulheres de honra. E lá diz assim: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós
na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, não importa em qual fase do processo você está. Talvez seja no início ou no meio, talvez quase finalizando, mas Deus, ele ainda não terminou a boa obra que ele começou na sua vida. Ele está te moldando, ele está te aperfeiçoando. Então, continua firme, continue confiante, porque Deus, ele prometeu e ele vai cumprir. Enquanto eu estava aqui preparando esse conteúdo, veio à minha mente a pergunta, tá, mas o oleiro ele pega qualquer barro para fazer o vaso dele? E aí eu fui lá e pesquisei. E não, o oleiro ele não pega qualquer barro. Ele precisa de um barro específico. Um barro que seja maleável, que não tenha impurezas, que tenha a umidade certa. Mas enquanto esse barro não está na forma que ele quer, ele deixa de lado, né? Passa por um processo de peneiração para tirar todos os detritos, para que aquele barro realmente fique, né, no ponto ideal, para que seja maleado, para que seja transformado em algo de valor. Isso se chama um processo de purificação. E aí colocando o nosso coração, né, como se fosse esse barro. Deus, ele precisa tirar de nós tudo aquilo que impede de ele moldar o nosso coração, de ele moldar o nosso caráter, de tirar de nós todo orgulho, toda teimosia, toda a soberba, né? Todas as incertezas que a gente tem. Porque Deus, ele quer nos moldar, mas para isso a gente precisa ser purificada para que ele nos transforme, tire de nós todos os rótulos, todos os traumas, todos os medos, né? Para que a gente possa realmente se tornar a mulher a qual ele sonhou para nós. Essa foi uma pequena introdução sobre a caminhada te aperfeiçoa. Um exemplo, uma analogia que a gente usou do barro, né? Do vaso de barro. E eu quero pautar para você alguns pontos muito importantes para que eu e você consigamos focar nos passos de Jesus, focar no caminho que nos leva até o céu, no caminho que nos leva a uma vida abundante, numa vida plena, numa vida feliz. Então anota aí. O primeiro passo é, primeiro, a caminhada revela quem você é. Caminhar com Jesus é basicamente o início do processo do molde. Quando a gente é colocado para ser transformado, é aquela expectativa. E o início da nossa fé ele é assim, cheios de expectativas, cheios de vontades, a gente tá com um fogo, com a unção que a gente acredita que vai revolucionar tudo de uma hora para outra. Não é mesmo? Eu acredito que você já tenha passado por isso, saindo aí pelos quatro cantos falando de Jesus, porque a gente está tão apaixonado, tão empolgado com o evangelho que a gente quer mudar a outra pessoa também. Mas conforme a gente vai caminhando, é o processo de ser moldado. A gente vai percebendo que a gente precisa ser transformado, que a gente precisa ser aperfeiçoado. E esse momento, muitas vezes, a gente é realmente apertado, amassado. E é nesse ponto que a gente vai entender aonde está a nossa fé em Cristo. É nesse ponto que a gente vai entender se a gente continua. Porque o evangelho não é sobre o oba-oba, sobre momentos, né, surpreendentes, somente sobre essas fases incríveis, não. Ele é um processo de transformação. Então, quanto mais a gente é moldado, mais a gente é aperfeiçoado, mais parecido com Jesus a gente fica. Segundo ponto, a caminhada, ela forma o caráter de Cristo em nós. Muitas vezes, Deus ele vai usar situações simples, mas também situações difíceis para transformar a gente um caráter eterno.
a paciência, a mansidão, o domínio próprio, eles não nascem de uma hora para outra. Eles não começam a estar em nós de uma forma instantânea. Não, ele é um processo. E esse processo, ele vai depender do quanto mais a gente exercitar, né? Não, você já deve ter ouvido falar, quanto mais eu peço paciência, mais acontecem situações para provar a minha paciência. É basicamente isso. Situações acontecem na nossa vida para provar a nossa fé, para provar os valores de Cristo em nós. E é muitas vezes nesse caminho cansativo que Deus ele realmente nos molda. E eu quero ler para ti mais um versículo que ele está lá em Romanos 5, do 3 ao 4. Vamos lá. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E ali mais um versículo para nos provar que o processo ele nos aperfeiçoa. Querida, não fuja desse teu processo de preparo, desse teu tempo de molde, desse tempo de que Deus está formando o teu caráter, que Deus está te aperfeiçoando. Assim como eu e você, nós precisamos caminhar com Jesus e aprender dele. A Bíblia diz que aprendei de mim, né? Jesus ele relata, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, quanto mais a gente come do fruto do Espírito, melhores nós seremos. Mulheres mais íntegras, mais honestas, mais amáveis, mais acessíveis nós seremos. Não quer dizer que seremos perfeitas, porque perfeito é somente o Senhor. Mas nós nos aperfeiçoaremos, porque a Bíblia diz que o Senhor nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas, aonde a gente é limitada, aonde a gente não tem ainda o conhecimento, o preparo suficiente. Se nós estivermos assim como aquele barro disponível, o Senhor vai nos moldar, nos transformar, para que a gente possa realmente viver a vida que Ele sonhou para nós. E o terceiro ponto, ele alinha o teu coração ao tempo do Senhor. Deus, ele não se atrasa, ele está no tempo certo. Mas a caminhada vai nos ensinar que enquanto a gente ora, Deus está trabalhando. Enquanto a gente busca a presença dele, algo no céu está acontecendo em nosso favor. Então continua, persevere. Talvez os seus pés estejam calejados, talvez as suas pernas estejam cansadas, talvez os seus joelhos estejam em calos, mas não pare. Ainda é tempo, assim como a gente falou lá no começo, aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele vai cumprir. Então, querida, continue, porque o tempo de Deus, ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu pra gente. E por último, a caminhada, ela te aproxima do Senhor. Querida, quanto mais você caminha com Jesus, mais parecida com Ele você vai se tornar. Mais parecida com o céu, a cultura do céu vai ter na sua vida, na sua casa e aonde você estiver. Eu estava pensando aqui e Deus me trouxe à memória o versículo que está lá em Mateus 24, 13 ao 35. Vou fazer um resumo breve para ti. Fala sobre os discípulos que estavam caminhando no caminho de Emaús. Logo após a morte de Jesus, eles estavam muito tristes, eles lamentavam que Jesus havia partido, só que logo Jesus se aproximava deles e eles não o reconheceram. Os olhos deles estavam praticamente vendados, né? Ao ponto que eles não conseguiam conhecer quem era Jesus. E Jesus caminha com eles e vai explicando sobre as Escrituras, mas eles ainda não o reconheceram. E quando eles chegaram lá, no momento da partilha do pão, Jesus ele já ia partir. E eles reconhecem a Cristo. E eles entendem
que Jesus, ele nunca os abandonou. Jesus sempre esteve caminhando com eles. Então, querida, talvez em algum momento de tristeza, talvez em algum momento de dor que você esteja, talvez em momentos de incerteza ou em dúvidas, você pense que o Senhor te esqueceu. Mas Deus, ele está contigo em todo tempo. Ele está ali, ouvindo as suas súplicas, ouvindo as suas lágrimas. E ele tem sim uma palavra de conforto ao seu coração. Mas o que mais importa neste momento é saber que a caminhada está sendo com ele e que você não está sozinha nessa. Então continua, porque no momento certo Jesus irá se revelar para você, trazendo clareza, discernimento e cumprindo na sua vida tudo aquilo que ele te prometeu.